Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos trabalhar com números inteiros, operações de números inteiros envolvendo a análise de um gráfico. Esse gráfico está dizendo o seguinte, que esses pontos aqui estão representando as temperaturas registradas aí pelo laboratório durante um dia. Muito cuidado então, que aqui na linha horizontal está escrito aqui, ó, esses números são as horas do dia, de 0 a 24, combinado? E esse 0 aqui, ó, é duplo, ele vai servir também para a temperatura, que é a coluna vertical. Os pontos aqui estão marcados de 4 em 4, então aqui no meio, ó, quando você precisar, é a metade, é 2, combinado? Esse caso aqui, ó, esse pontinho aqui, as 4 horas, ó, está marcando aqui, ó, exatamente aqui, ó, que é menos 6, tá bom? E assim por diante. Então, vamos lá. Qual é a temperatura máxima? É o ponto máximo aqui, ó. É exatamente aqui no meio. Se você tracejar aqui, ó, você vai entender o seguinte, ó, que está aqui no meio. Então, aqui é 14 graus. Tá vendo? 14 graus. Bom, professor, e qual a temperatura mínima? Qual é o ponto mais baixo? É esse daqui embaixo, ó, menos 6. Esse ponto, ele te dá a hora e te dá a temperatura, menos 6. Observe, menos 6 graus. Bom, qual é a variação entre a maior e a menor temperatura? Qual é a maior temperatura? A maior temperatura é 14 e a menor temperatura é 6. Então, você tem que pensar o seguinte, olha, de 14 até 6, até 0, são 14 graus, não é isso? Porque de 0 a 14 são 14. De 0 para menos 6, a temperatura também são 6 graus de diferença. Então, aqui no caso, a diferença é de 20 graus. Por quê, professor? Você tem que pensar assim, olha, do 0, eu só quero passar uma reta, do 0 até o 14, lá para cima, são 14 centímetros de diferença. Então, se você pegar aqui a temperatura daqui de cima até aqui embaixo, a maior temperatura aqui, ó, daqui até aqui, tá vendo aqui, ó, tem 14 graus. Agora, daqui até aqui, são mais 6 graus, ó, até aqui embaixo são 6 graus, certo? Ó. Então, que dá um total de 20 graus, tá bom? Agora, presta atenção que interessante, olha, qual a variação entre a temperatura das 6 horas e das 16 horas? Então, eu vou pegar às 6 horas, a temperatura era 2 graus, tá aqui, ó. Às 16 horas, a temperatura era 12 graus. Então, o que nós temos que fazer? Isso mesmo, às 6 horas, a temperatura era 2 graus. Qual é a distância de 2 até 12? Isso mesmo, 10 graus. Então, a resposta aqui, ó, 10 graus. Tá bom, pessoal? Então, basta ficar atento aos pontinhos correspondentes à temperatura, nos horários certos, e ficar atento à pergunta, tá bom? Bons estudos. Até a próxima aula. Tchau!